te prometi nunca mais cair, e olha onde eu estou. Pai, eu disse estar ali, pronto a permanecer, e olha onde eu estou. Pai, quantas vezes eu falhei em não ouvir a sua voz, e olha onde eu estou. Pai, eu confiei em mim e me esqueci de nós, e olha onde eu estou. Você não cansa de me receber, você não cansa de me acolher, e eu corro pros teus braços, eu corro pros teus braços. Meu lugar é o meu lugar. Você não cansa de me receber, você não cansa de me acolher, e eu corro pros teus braços, eu corro pros teus braços. Meu lugar é o meu lugar. Pai, quantas vezes eu falhei em não ouvir a sua voz, e olha onde eu estou. Pai, eu confiei em mim e me esqueci de nós, e olha onde eu estou. Você não cansa de me receber, você não cansa de me acolher, e eu corro pros teus braços, eu corro pros teus braços. Meu lugar é o meu lugar. Você não cansa de me receber, você não cansa de me acolher, e eu corro pros teus braços, eu corro pros teus braços. Meu lugar é o meu lugar. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oi, pessoal!
Hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre examinarmos e provarmos a nós mesmos, tá? Seria um convite a um autoexame. Antes da gente começar, vamos contextualizar um pouco qual era a situação da igreja de Corinto, tá? Essa igreja de Corinto, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Mais tarde, passado algum tempo, os cristãos de lá, eles escreveram uma carta ao Paulo, né? E a primeira carta aos Coríntios, na verdade, ela foi escrita como uma resposta de Paulo a essa carta que ele recebeu dos irmãos coríntios. E essa carta era para responder sobre assuntos que eles tinham levantado, assuntos sérios, porque a igreja tinha problemas doutrinários, a igreja passava por problemas assim de comportamento nos cultos de adoração e também questões práticas a respeito da vida cristã. Especialmente eram questões assim que se referiam à maneira dos cristãos lidarem, se relacionarem com os pagãos. Por que isso? Porque Corinto era a capital da província romana de Acaia e era uma grande e próspera cidade. Corinto era muito famosa por sua cultura, seu comércio, também por sua imoralidade. Tratava-se de uma cidade religiosa também, e lá haviam pelo menos uns 12 templos pagãos, bem como uma sinagoga de judeus. E por tudo isso, essa pequena minoria cristã, essa igreja nascente de lá, ela enfrentava dificuldades em manter firme a sua fé em Jesus Cristo e tinha dificuldade em viver uma vida digna de seguidores de Jesus, uma vida condizente à fé que professavam em Jesus. Aí quando Paulo escreve em 1 Coríntios que mais tarde ele gostaria de estar visitando Corinto, isso acontece lá na frente, ele realmente vai e visita novamente a igreja de Corinto, mas as coisas não dão muito certo entre Paulo e os irmãos coríntios. Paulo, quando vai embora, depois ele chega a escrever uma carta dura, assim, admoestando severamente a igreja. O que acontece é que alguns dos membros mais exaltados da igreja, eles começam a falar que Paulo não era apóstolo de verdade, eles não aceitam essa repreensão. E como eles estavam falando que Paulo não era um apóstolo de verdade, eles começam a acusá-lo de que não tinha autoridade para tratar dos problemas da igreja. Aí, passado algum tempo, lá na frente, Tito, ele acaba se encontrando com Paulo, mas ele enche Paulo de alegria, porque ele traz boas novas a respeito da situação da igreja de Corinto. Ou seja, surge aí uma oportunidade para um reatar, né? Para que o relacionamento de Paulo e os irmãos coríntios seja reatado. Aí então, Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, onde ele abre o seu coração como pastor mesmo e apela aos irmãos de lá que aceitem a sua autoridade. E ele afirma que tudo que ele diz e tudo que faz é resultado do seu grande amor por eles, tá? E é nessa carta que a gente vai refletir. No último, aliás, só num versículo, né, específico, onde no último capítulo, antes de Paulo dar as saudações finais, Paulo ele aconselha os irmãos coríntios. Com toda a autoridade que ele recebeu do Senhor Jesus, ele dá esse conselho, não para castigá-los ou colocar um peso sobre eles, mas para fazer com que os irmãos cresçam na fé. E a proposta de hoje é que a gente possa também refletir juntos nesse mesmo sentido. Hoje nós que somos a Igreja do Senhor Jesus, também meditarmos em cima desse conselho deixado pelo apóstolo a respeito do autoexame, tá? Autoexame sobre o quê? Autoexame sobre a nossa fé em Jesus Cristo, sobre o nosso posicionamento diante de Cristo, se temos vivido ou não em fidelidade e lealdade a Ele. Então, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, nós lemos: Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Vamos nos ater à primeira sentença, tá? Examinem-se para ver se vocês estão na fé.
Provem-se a si mesmos. O grande pregador batista Charles Spurgeon, ele afirmou o seguinte: o autoexame é uma das curas mais seguras para o povo de Deus. Vamos tentar caminhar por esse atalho, então? O autoexame é uma das curas mais seguras para o povo de Deus. Jesus é nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor, certo? A gente recebeu a salvação em Cristo, mas uma vez em Cristo, a gente começa a trilhar um caminho em que nós nos submetemos ao seu senhorio. E é um processo constante de transformação contínua na nossa jornada cristã, né? De crescimento, onde a gente vai se aprofundando e cada vez mais o senhorio de Cristo é afirmado, o senhorio de Cristo é uma realidade em nossas vidas, como cristãos que somos, tá? Agora, por que nós devemos fazer esse autoexame? Por que devemos provarmos a nós mesmos? A gente lê em Jeremias 17, versículo 9 o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ou seja, nós temos um coração que é enganoso. Então, por isso, por essa verdade, por esse fato, nós temos que fazer um autoexame constantemente. Agora, veja bem, no Antigo Testamento, quando aparece a palavra coração, a gente está querendo dizer algo mais do que emoções e sentimentos. O coração, quando é citado no Antigo Testamento, ele representa os esconderijos mais profundos do ser interior do homem. Trata-se do fundamento do caráter, abrangendo a mente, a vontade e as emoções. Então é algo mais amplo, tá? Então reconhecer como eu sou, reconhecer como eu funciono, faz toda a diferença. Então esse autoexame é necessário. Se eu tenho um caráter regenerado, se eu tenho uma mente renovada em Cristo, se a minha vontade está submetida a Jesus, se as minhas emoções são controladas pelo Espírito Santo, as atitudes do meu coração elas vão condizer e o reflexo disso se dará exteriormente. Então esse autoexame que vai lá no fundo é necessário. Vou dar um exemplo, tá? Como que o nosso coração é enganoso. O próprio rei Davi, aquele que é conhecido como homem segundo o coração de Deus, ele sucumbiu aos caminhos enganosos do próprio coração, tá? Ele foi o responsável por 2 grandes pecados que nós conhecemos, o adultério com Batseba e a morte do marido dela, Urias, tá? Então só vou citar, a gente vai caminhando e citando novamente o caso de Davi. Por que também nós devemos fazer esse autoexame? Porque Deus nos sonda. Em Jeremias 17, versículo 10, continuando aquele primeiro versículo onde a gente leu que o nosso coração ele é enganoso, Deus fala assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Tá? Então, voltando ao caso de Davi, eu vou ler aqui 2 Samuel, capítulo 11, versículos 26 e 27 e capítulo 12, versículo 1. Tá? Tá escrito assim. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. A gente já sabe o que acontece, né? Natã usa uma parábola, tal, faz com que Davi reconheça, né? Mas o que eu quero frisar aqui? Que Deus é aquele que nos sonda, tá? Só que assim, Davi, nesse caso, eu acredito que ele não fez aquele autoexame. Por quê? Porque ele teve que ser confrontado por alguém de fora. No caso, o profeta Natã. Sendo confrontado por alguém, ele foi obrigado a admitir, reconhecer
suas escolhas erradas que causaram uma terrível injustiça e todas as demais consequências, tá? Eu creio legitimamente que ele se arrependeu profundamente e Davi foi perdoado de fato, mas isso não apagou as consequências do pecado dele. A primeira consequência, inclusive, foi a morte do primeiro filho que ele teve com a mulher de Urias, que viria a se tornar a sua esposa, uma das suas esposas, Batseba, tá? O que mais acontece? Por que nós devemos fazer esse autoexame? Porque um dia nós passaremos pelo fogo do Senhor. Nós teremos que prestar contas, tá? Vamos ler, eu vou ler 2 versículos aqui, tá? 2 Coríntios 5:10 diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Em Hebreus 4:13 está assim: não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Então, eu creio que nada mais sábio, nada mais prudente, coerente, para nós que queremos andar um caminho reto diante do Senhor, praticarmos esse autoexame, porque um dia, de todo modo, nós teremos de prestar contas a Ele. Não há nada que se possa esconder de Deus, tá? Agora, como que a gente pode fazer esse autoexame? Com muito cuidado, de forma assim apurada, investigada, do começo ao fim, nos lugares mais profundos, não somente assim nas partes da superfície, onde nós enxergamos o produto de nossas ações, onde os outros, na verdade, enxergam o produto das nossas ações, mas assim, lá no fundo, com as nossas reais motivações, com os caminhos do nosso coração, tá? Vou abrir aqui um parênteses, então, para tornar o negócio mais prático, por exemplo. Vamos olhar para a nossa caminhada cristã, tá? A gente aceita o Senhor Jesus como nosso Salvador, começamos essa jornada sob o senhorio de Cristo. E Deus continuamente vai nos transformando e restaurando as muitas áreas das nossas vidas. E como uma parte do nosso desenvolvimento espiritual, o nosso estilo de vida se transforma. E nós começamos assim a incluir cada vez mais intensamente práticas, né, junto ao corpo, por exemplo. Como servir fielmente à igreja, disciplinas espirituais fazem parte da nossa vida. Nós lemos a Bíblia, oramos, adoramos ao Senhor, frequentamos classes de escola dominical, pequenos grupos, servimos aos necessitados, além de outros tipos de ações sociais, certo? E isso faz parte do nosso viver. E à medida que a gente vai avançando também, o que acontece com a nossa cosmovisão, a visão de mundo que nós temos, ela vai se alinhando mais e mais à cosmovisão bíblica, tá? E isso começa assim a se tornar um fundamento na nossa vida. A Bíblia, a palavra de Deus, é o fundamento sobre o qual a nossa vida começa a ser reconstruída. Então esse é um resumo, bem resumido, de como que é o modo de ser cristão, tá? Esse é um retrato bem positivo, é um retrato assim desejável e exemplar, tá? Então não tô querendo criticar, mas ainda assim, caminhando nessa jornada, praticando tudo isso, a gente vê que tem certas áreas da nossa vida onde a transformação não chega. Por que que isso acontece? Por que certas camadas do nosso ser parecem permanecer inalteradas? Por que, por exemplo, que nós temos dificuldade em lidar com os nossos sentimentos, sermos honestos? Por que que a gente também não consegue reconhecer muitas vezes as nossas fraquezas? Por que que a gente ainda reproduz os nossos velhos hábitos e atitudes que conotam às vezes ira, orgulho, um egoísmo, um espírito crítico quando nós somos assim colocados em situações difíceis? Por que que nós nos deixamos nos ofender tão facilmente? Por que que nós vivemos na defensiva muitas vezes, tá? E como tudo isso condiz com a fé que nós professamos em Jesus Cristo? Mais uma vez, eu repito, né?
Todos nós, sim, nós estamos num processo constante de transformação e com a ajuda do Espírito Santo, nós lutamos contra o pecado, tá? Mas o autoexame cuidadoso coloca a nossa fé em perspectiva, tá? Então, eu me colocar, né, diante da fé que eu professo e observar como eu tenho agido, como eu tenho sido diante dessa fé que eu professo, faz com que esse autoexame seja significativo e relevante, tá? Eu devo me colocar, eu devo colocar a minha fé em perspectiva antes que os outros façam isso. Eu tenho que tirar a trave de madeira que está no meu olho antes de querer apontar o cisco no olho do outro. Então, eu devo assim gastar, como que fala, energia, tempo, esforço nisso, fazendo esse autoexame. Porque aí, quando eu olhar para o outro, eu vou ter um olhar também muito mais compassivo. Eu vou saber, eu vou praticando esse autoexame, eu vou ter uma noção de que é preciso primeiro limpar os meus próprios olhos, antes de querer limpar os olhos dos outros, tirando esse cisco no olho do outro, tá? Então, como fazer? De uma maneira mais profunda, buscando os caminhos do seu coração. E uma outra forma também é mudando essa perspectiva. Vamos assim ampliar um pouco essa perspectiva e mudar o patamar. Não apenas crendo nas verdades de Deus, mas vivendo, estando nessa verdade do Senhor, me refugiando verdadeiramente em Jesus Cristo, tá? O apóstolo Paulo, ele proclama em 2 Coríntios 5,17 que quando nós nos tornamos cristãos, as coisas antigas já passaram e eis que surgem coisas novas. O primeiro sentido desse versículo se refere, na verdade, à mudança de cosmovisão, à mudança da nossa maneira de ver o mundo. Só que também implicam dessas coisas antigas e de coisas novas, implicam também na transformação pela qual nós passamos, transformação do coração, bem como das nossas atitudes, da nossa vontade e tudo mais, né? Então, eu estou sob o senhorio de Jesus? Eu me submeto ao seu senhorio? Eu busco ouvir a voz do Espírito Santo? São perguntas para esse autoexame, tá? E após esse breve autoexame que a gente falou sobre porquê, como, né? Você conseguiria responder então, quem é você? Eu conseguiria responder, quem sou eu? Vamos um pouquinho mais fundo, vamos fazer alguns questionamentos para provocar esse autoexame, para colocar em prática isso, tá? Então, Cristo habita em mim? Eu não estou querendo colocar dúvida, tá? Mas assim, muitas vezes o nosso coração, que está em constante transformação, parece muito sombrio. Mas porque eu estou vivendo esse processo, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, né? Só que assim, você já se perguntou, mas o Espírito Santo habita em mim? Cristo habita em mim? Então a resposta seria sim. Só que você tem parado para pensar na profundidade, na grandeza dessa verdade? Cristo habita em mim. Então Jesus habita em mim. Então quando eu faço esse autoexame, eu pergunto, Cristo habita em mim? Então as minhas atitudes, a maneira como eu vivo condiz com essa fé que eu professo nele, sabendo que Deus, o Espírito de Deus está em mim. Um outro questionamento, e se Cristo habita em mim, como que anda a minha vida com Ele? Como anda o nosso relacionamento com Jesus? Quão perto ou quão longe nós temos caminhado com Ele? Por exemplo, eu vivo bem mesmo sem orar? Eu vivo bem sem ler a palavra? Você se olha, você consegue olhar. Eu fiz uma pergunta invertida, né? Não falei assim, como você vive bem orando? Ou você está bem já que você está lendo? Eu falei, não. Quando eu deixo de orar, quando eu deixo de ler a palavra de Deus, eu fico bem? Então esse autoexame é necessário. Por exemplo, a gente lê em Salmos 42, olha como o salmista se abre e se derrama. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Então, como posso eu
ficar longe do Senhor? Então faça essa pergunta. Se Jesus habita em mim, como tem andado o meu relacionamento com Ele? Faça esse autoexame. Eu acho que eu estou perto, mas eu estou perto mesmo? Ou se eu estou longe, o que eu tenho feito para me aproximar dele? O autoexame é necessário. E agora, assim, ampliando um pouquinho mais a perspectiva, tá? Esse daí foi um aspecto interno, então vamos ampliar essa perspectiva. Qual testemunho nós temos dado publicamente? A nossa vida condiz com a fé que nós professamos? As nossas decisões, por exemplo, quando envolvem outros, sejam familiares, amigos, são de alguém que busca ouvir a voz de Deus, que tem temor a Ele, que considera os pensamentos do Senhor sobre essa decisão que eu vou tomar? Tá? Então hoje, eu propus que eu e você, nós façamos esse autoexame, nós coloquemos em prática esse autoexame, como Paulo aconselhou os irmãos em Coríntios, que seja uma prática que a gente possa trazer para as nossas vidas, tá? Porque a nossa única escolha, gente, é buscar constantemente por mais da graça do Senhor, para que a gente possa se assemelhar a Jesus, tá? Aquela pessoa, né, que se examina com profundidade, com toda sinceridade, com humildade, reconhece que não pode salvar a si mesma. Aquela pessoa que faz isso é aquela que se dá conta do quanto é incapaz, do quanto é impotente, do quanto precisa e depende de Jesus. Jesus é o único que salva. Ele é o autor da vida. Ele é aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Sabe, em Hebreus 10, 39, nós lemos o seguinte: nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Que nós sejamos essas pessoas, que nós façamos esse exercício do autoexame, para que todas as vezes que a gente detectar que algo não vai bem, a gente prossiga, porque nós temos fé e somos salvos. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Então que a gente possa prosseguir examinando-nos nessa fé em Jesus, pela graça do nosso bom Deus, tá bom? Então vamos orar nesse momento para encerrar? Pai, nós te agradecemos pela salvação que temos em Cristo Jesus, que é fruto totalmente do teu amor e da tua graça. Espírito Santo de Deus, leva-nos a um lugar de humildade, onde nós possamos nos enxergar como realmente somos, que nós possamos colocar em prática o autoexame, para que nós possamos crescer, não com peso de culpa ou vergonha, porque Cristo já levou todo o nosso medo, as nossas dores, a nossa culpa e a nossa vergonha na cruz, mas para que nós possamos crescer, para que a nossa fé seja fortalecida dia a dia, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a sermos honestos conosco mesmo. Ajuda-nos nesse caminho de crescimento. Obrigada por tudo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigada, pessoal. Espero revê-los em breve. Que vocês tenham dias abençoados na presença do Senhor. Tchau, gente. Saudades de todos. Pai, eu te prometi nunca mais cair, e olha onde eu estou. Disse estar ali, pronto a permanecer, e olha onde eu estou. Pai, quantas vezes eu falhei em não ouvir a sua voz, e olha onde eu estou. Pai, eu confiei em mim e me esqueci de nós, e olha onde eu estou. Você não cansa de me receber, você não
vezes eu falhei não ouvir a sua voz, e olha onde eu estou. Pai, eu confiei em mim e me esqueci de nós, e olha onde eu estou. Você não cansa de me receber, você não cansa de me acolher, e eu corro pros teus braços, eu corro pros teus braços. Meu lugar é o meu lugar. Você não cansa de me receber, você não cansa de me acolher, e eu corro pros teus braços, eu corro pros teus braços. Meu lugar é o meu lugar. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou.